Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estarmos juntos aqui novamente para compartilharmos do estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos chegando a um novo trimestre, um novo ano. Isso mesmo, quero aproveitar aqui para desejar a cada um de vocês um feliz ano novo. Amém? Que possa realmente ser o melhor de todos os anos de vocês até aqui. Eu começo um novo ano sempre clamando a Deus, que possa ser o meu melhor ano. E eu desejo isso também para cada um de vocês. Em especial, que juntos possamos buscar ter esse crescimento em Cristo, buscarmos realmente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, estarmos realmente cada vez mais unidos, anunciando que o nosso Jesus em breve vai voltar. Eu estou hoje num ambiente diferente de onde normalmente eu venho a gravar as lições. Estou aqui na casa do sogro, estou em Santa Catarina e é uma alegria nesse lugar tão bonito aqui atrás de mim, a qual vocês podem ver, gravar essa lição, em especial trazer esse estudo tão importante da lição dessa semana. Estaremos estudando Cristo em Filipenses e Colossenses. Eu não sei se você tem a sua lição, se você tem a sua assinatura. Fica a dica para você sempre buscar ter a assinatura da lição para não perder nenhuma semana. Se você não tem a lição, busque conseguir aí a lição da Escola Sabatina para você ter esse momento diário com Deus. Lembrando que eu não leio aqui todos os textos da Bíblia, eu apenas faço um resumo para que você entenda a importância de, na sua casa, abrir a Bíblia, estudar a lição, estudar os textos da Bíblia e tendo esse vídeo, tendo esse resumo da lição como um adendo, algo a mais para você realmente compreender o que o autor, o que a lição da semana realmente está falando. Por isso, compartilhem a lição, se inscrevam no canal, curtem a lição, porque isso faz também com que, de certa maneira, o YouTube possa enviar para vocês sempre quando eu lanço um novo vídeo e possa também alcançar outros lugares a qual ainda não estão sendo alcançados através desse estudo da lição da Escola Sabatina. Chegamos então à primeira lição do trimestre, isso mesmo, e a primeira lição do trimestre, o autor traz um título realmente muito interessante, que de certa maneira já vai ser um resumo do que vai tratar realmente essas lições que estaremos estudando durante esse primeiro trimestre de 2026. O autor traz o título Perseguidos, mas não abandonados. Olha só que tema realmente muito relevante dentro do contexto de Paulo, mas em especial também aplicando para cada um de nós. Porque muitas vezes nós olhamos para as dificuldades da vida, para as tempestades que nós enfrentamos, e muitas vezes pensamos que fomos abandonados, que estamos sozinhos nessa jornada, mas na verdade não estamos. Deus sempre está conosco. Amém? Louvado seja Deus por isso. Por isso, durante esse trimestre, nós iremos estudar as cartas de Paulo, Filipenses, Colossenses, conhecida como as epístolas da prisão. Duas dessas epístolas que Paulo escreve, então, da prisão. Nós iremos aprender com Paulo sobre a verdadeira alegria. Isso mesmo, firmada em Cristo, sustentada pela fé, alimentada pela esperança. Amém? Louvado seja Deus por isso. Iremos aprender durante esse trimestre como Deus realmente usa pessoas frágeis, como Deus usa igrejas imperfeitas, porém, como mesmo em meio às circunstâncias difíceis, mesmo em meio às dificuldades da vida, como essas pessoas, como essas igrejas realmente se envolveram na pregação do evangelho, no anúncio da breve volta de Jesus, para que o evangelho pudesse se expandir por todo o mundo. Por isso, a lição desse trimestre realmente é uma lição muito importante para mim e para você, para que nós possamos crescer em Cristo, mas além disso, possamos realmente nos envolvermos também na pregação do Evangelho, entendendo que Deus estará conosco, que Deus vai abrir as portas que necessitam ser abertas. Mesmo em meio, muitas vezes, às tempestades da vida, nós não estaremos sozinhos, porque Deus sempre vai estar conosco, nos auxiliando, nos capacitando para pregar que Jesus em breve vai voltar. Amém?
Louvado seja Deus por isso. O autor traz o primeiro verso, o verso para memorizar da lição desse trimestre, que se encontra lá no livro de Filipenses, capítulo 4, no verso 4. Filipenses, capítulo 4, no verso 4, que diz assim: Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. É interessante nós notarmos a expressão alegre-se sempre no Senhor. É interessante nós notarmos alegre. Paulo está dentro de um contexto de uma prisão. Você vai observar dentro da imagem ilustrativa, deixa eu mostrar aqui para você, se você não tem a lição, você vai ver ali a imagem ilustrativa. Paulo está então numa prisão, e Paulo, mesmo em meio à prisão, mesmo em meio às tempestades a qual ele está enfrentando, Paulo então escreve: alegre-se, alegre-se. E o que Paulo está querendo nos dizer aqui? Dizer para a igreja na sua época, mas em especial também para a igreja durante toda a história da igreja até a volta de Jesus. Paulo está dizendo que a alegria cristã, ela na verdade é uma escolha baseada na fé, não na ausência de problemas. Isso mesmo, ou seja, nesse mundo nós teremos o quê? Aflições, teremos dificuldades, passaremos por algumas tempestades, mas nós não estamos sozinhos. E a alegria realmente cristã é uma escolha baseada na fé. Ter fé que mesmo em meio às dificuldades da vida, mesmo em meio aos problemas que nós enfrentamos, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Amém? Louvado seja Deus por isso. Por isso ele diz: alegrem-se sempre. A palavra aqui no grego, pantote, Paulo não está ignorando o sofrimento, mas ele está realmente tentando nos ensinar que a alegria cristã, ela transcende o sofrimento. Amém? Por isso, alegre-se sempre. Em outras palavras, dê glórias a Deus em tudo, não por tudo. É certo que nós teremos desafios, tempestades, tormentas, e por esse motivo nós não vamos nos alegrar por algo ruim que acontece na nossa vida, mas nós nos alegramos porque mesmo em meio às tempestades, às dificuldades que nós enfrentamos, nós não estamos realmente sozinhos. Deus está conosco. Amém? Louvado seja Deus por isso. Por isso Paulo diz: alegre-se sempre no Senhor. Ou seja, a alegria, em outras palavras, não está em nós mesmos. Isso mesmo. Não está em outras pessoas, não está em conquistas que nós almejamos conquistar, por exemplo, em 2026. A alegria, ela não está nisso, mas a alegria, ela está no Senhor. Por isso, alegre-se sempre no Senhor. Amém? A verdadeira alegria está em Cristo Jesus. Estar com Cristo, entender que mesmo em meio às tempestades da vida, nós não estamos sozinhos. Por isso, alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Ou seja, Paulo escreve essas palavras preso em Roma e as repete. E por que Paulo repete? Para fixar essa verdade no coração da igreja. Mesmo ele estando preso, ele diz: alegre-se sempre no Senhor. E ele repete: alegre-se. Por que Paulo diz isso mesmo estando preso? Porque Paulo sabia que mesmo estando preso, Deus estava com ele. E tudo tinha um propósito. Por isso, realmente, a lição dessa semana, ela está realmente muito especial e vale a pena nós realmente nos aprofundarmos no estudo da lição. Vamos lá comigo para a lição de domingo. Lição de domingo, o autor traz o título Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. E Paulo, então, ele escreve algumas cartas da prisão. Cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a Filimão, e também, uma segunda vez que Paulo está preso no contexto de Roma, Paulo escreve também para a carta de 2 Timóteo, ou seja, cartas da prisão. E nós estaremos estudando durante esse trimestre, então, duas dessas cartas, carta aos Filipenses e aos Colossenses, que são realmente cartas da prisão. E é interessante nós notarmos que o autor nos leva a estudarmos Efésios capítulo 3, do verso 1, e também Filimão capítulo 1. E essa prisão de Paulo, ela estava diretamente ligada à sua missão aos gentios.
Paulo ele é chamado por Deus para levar o evangelho não apenas aos judeus, mas para levar o evangelho aos gentios. Quando você vai em Efésios capítulo 3, do verso 1, você vai entender que Paulo está, de certa maneira, ensinando que o sofrimento cristão, ele não invalida o ministério. Isso mesmo. Ou seja, pode ser que você foi chamado por Deus e você tem passado por dificuldades ao querer falar de Jesus para as pessoas. Talvez você tenha sido zombado, talvez você tenha sido menosprezado, talvez até mesmo você tenha perdido amigos, ou talvez você se encontre em um ambiente, em um local onde o evangelho não é aceito e você muitas vezes tem que estar escondido para falar de Jesus para as pessoas. A verdade é que Paulo está nos ensinando que o sofrimento cristão, ele não invalida o ministério, ele não contradiz o amor de Deus, e ele pode ser, sim, o que, pastor? Um instrumento para a expansão do evangelho. Em outras palavras, Deus pode permitir algo na nossa vida, Deus pode permitir que algo aconteça, para que, de certa maneira, seja algo a mais, para que o evangelho possa ser pregado a todo o mundo. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Quando você vai em Filemão 1, você vai ver uma carta pessoal, mas com um profundo significado teológico. Você vai ver que Filemão, ele era um líder respeitado que se reunia com a igreja em sua casa. Assim como em Efésios, revela que Paulo está preso, mas livre em Cristo, limitado pela corrente, mas ilimitado na missão. Amém? Ou seja, Paulo está limitado pela corrente da prisão, mas ilimitado na missão. Mesmo em um ambiente talvez não propício para a melhor pregação do evangelho, Paulo compreende que Deus sabe todas as coisas. E se Deus permitiu que isso acontecesse na vida dele, era realmente por um motivo. A pregação do evangelho naquele local, naquela circunstância. E ali, naquele local, poderia então alcançar o evangelho ao mundo inteiro. Amém? Louvado seja Deus por isso e que nós possamos realmente buscarmos compreender esse ponto muito importante dentro da lição desta semana. Independente das circunstâncias, das tempestades a qual eu tenho enfrentado, a qual você tem enfrentado, nós precisamos entender que não estamos sozinhos. O nosso Deus, ele está conosco e ele vai usar, ele vai entender aquela circunstância e usar daquela circunstância, daquela tempestade, algo proveitoso para que o evangelho possa ser pregado ao mundo inteiro. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Vamos lá comigo para a lição de segunda-feira. Lição de segunda-feira, o autor traz o título Paulo em Algemas. É interessante quando você começa a estudar a história de Paulo, e eu gosto muito da história de Paulo. Há dois personagens do Novo Testamento que eu gosto muito. Claro, Jesus sempre estará em primeiro lugar, mas eu gosto muito do evangelista João e eu gosto muito do apóstolo Paulo. São dois personagens que eu procuro realmente estudar muito a história deles. Paulo, por exemplo, é também o meu nome e eu gosto muito de entender, compreender realmente a história de Paulo. Compreender realmente o porquê que ele escreve daquela maneira para algumas pessoas, de outra maneira para outras pessoas, e buscar realmente entender e trazer isso também para o meu ministério. É interessante quando você começa a estudar a vida de Paulo, você vai perceber que realmente Paulo foi alguém muito perseguido pelo povo, muito perseguido pela igreja. Paulo não era aceito nem mesmo pelos seus no início, porque Paulo foi um perseguidor, e depois de ser um perseguidor, ele se torna alguém que agora é perseguido. Paulo era alguém que não aceitava o cristianismo, mas que agora, ao receber um chamado de Deus, compreende o cristianismo e se torna realmente um grande pregador, especialmente levando a mensagem não apenas agora aos judeus, mas também aos gentios, compreendendo que a mensagem do evangelho deveria realmente alcançar todo o mundo. E Paulo realmente foi alguém muito perseguido. E você vai observar que o autor da lição traz realmente o título da parte de segunda-feira, Paulo em Algemas. Por que ele relata isso? Porque por algumas vezes, Paulo esteve preso.
Paulo esteve preso em Filipos, possivelmente no ano 49, ano 50 depois de Cristo. Paulo esteve preso em Jerusalém e Cesareia, possivelmente em 57, 59 depois de Cristo. Paulo esteve preso em Roma, possivelmente no ano 60, 62 depois de Cristo, e novamente preso em Roma em 66, 67 depois de Cristo. Por isso o autor traz o título Paulo em Algemas. É interessante que o autor nos leva a estudar 2 Coríntios capítulo 4, do verso 7 ao verso 12, e você vai observar que Paulo não sobreviveu ao sofrimento porque ele era forte. Não é por isso, mas porque sabia que ele estava ali realmente com um propósito de Deus. Ele sabia por que ele estava ali, para quem ele estava ali e por que realmente ele estava sofrendo, para quem ele estava realmente sofrendo. E por isso o autor nos leva a estudarmos 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 7 ao verso 12, e você vai observar alguns pontos muito importantes dentro deste texto de 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 7 ao verso 12. O verso 7, por exemplo, você vai observar que Paulo não confiava em si mesmo. Ele se via como um vaso frágil. Isso mesmo. E aqui nós temos que tirar algumas lições para a nossa vida também. Nós não devemos confiar em nós mesmos. Nós precisamos entender que nós somos frágeis, mas nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos. No verso 8, no verso 9, você vai ver que Paulo nos ensina que não era necessariamente uma derrota, que o sofrimento era realmente real, mas não a palavra final. Paulo sabia que mesmo passando por dificuldades, Deus tinha um propósito na vida dele. Deus também tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Louvado seja Deus por isso. Quando você vai no verso 10, você vai observar que Paulo interpreta o sofrimento à luz da cruz. E aqui nós temos que entender tudo. Nós temos que entender que neste mundo nós teremos aflições. Assim como Jesus também sofreu neste mundo, quando veio a este mundo, nasceu neste mundo, para vir a este mundo pagar o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Cristo sofreu. Por isso nós devemos olhar para a cruz, entender que Cristo também muitas vezes sofreu, enfrentou perseguições, e nós jamais enfrentaremos tudo que Jesus enfrentou. Mas isso não significa que não enfrentaremos nenhumas provas, nenhumas tempestades. Nós enfrentaremos sim muitas tempestades até que Jesus volte. Mas nós precisamos entender que esse sofrimento deve ser sempre interpretado, relacionado ao sofrimento à luz da cruz. Quando nós compreendemos este ponto, o verso 11, Paulo sabia que o seu sofrimento tinha realmente um propósito missionário. E quando você vai no verso 12, você vai observar que Paulo amava a igreja e Paulo não se importava de realmente estar sendo perseguido, porque Paulo entendia que essa mensagem a qual ele havia recebido sobre esse Cristo, sobre o Messias, deveria realmente alcançar todos os lugares. E por isso Paulo amava a igreja, amava as pessoas, e mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à tempestade da vida, Paulo está pregando, Paulo está anunciando a verdade do Evangelho. E amém, louvado seja Deus por isso. O autor também nos leva a estudarmos o livro de 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 3 ao verso 7. Você vai observar no verso 3 que Paulo tinha consciência do chamado e responsabilidade. Nós devemos buscar trazer essas aplicações também para a nossa vida. Nós devemos buscar ter consciência do chamado de Deus na nossa vida. Deus te chamou. Ele te escolheu, como diz o evangelista João. Não foi você quem o escolheu, mas Cristo te escolheu. Cristo te chamou para realmente anunciar. Cristo te dá uma responsabilidade de ser uma luz neste mundo de trevas. Paulo, ele tinha consciência do seu chamado. Paulo tinha a consciência da sua responsabilidade. E nós devemos também ter consciência do nosso chamado, da nossa responsabilidade. Quando você vai no verso 4, você vai observar que Paulo tinha paciência, porque Paulo confiava no propósito de Deus. Sabe qual é muitas vezes o nosso problema, a nossa dificuldade?
é que nós não temos paciência. Paulo nos ensina realmente a ter paciência. E como realmente ter paciência? Quando realmente eu confio que Deus está no controle, que o tempo de Deus não é o nosso e que no momento certo Deus vai agir. Amém? Louvado seja Deus por isso. Do verso 4 ao verso 5, Paulo entendia o sofrimento como parte do serviço a Cristo. Quando você vai no verso 6, Paulo entendia que enfrentar as dificuldades com dependência do Espírito Santo era algo que realmente ele deveria buscar todos os dias na vida dele. Isso nós devemos buscar na nossa vida também. Buscar enfrentar as dificuldades da vida com a certeza que não estamos sozinhos. Buscar essa dependência de Deus, dependência do Espírito Santo, clamar por sabedoria, clamar pelos frutos do Espírito, para que nós possamos, assim como Paulo, enfrentarmos as dificuldades, mas chegarmos ao findar da jornada com a certeza da vitória, com a certeza de um dia recebermos a coroa da justiça. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Quando você vai no verso 7, Paulo claramente confiava, ele acreditava no poder de Deus. E o autor traz um texto muito importante da escritora cristã Ellen Goldwhite, Desejado de Todas as Nações, que serve realmente como uma aplicação para nós nos dias de hoje. Eu quero ler somente uma parte aqui para nós, como um dos recursos que nós devemos buscar para a nossa vida. E ele diz assim: uma das mais importantes é a própria Bíblia. Ou seja, Ellen White relata que um dos recursos para a nossa vida, para nós enfrentarmos as dificuldades, as tempestades da vida, é a própria Bíblia. Isso mesmo. E ela relata o quê? Que a palavra da verdade é nela que nós devemos aprender com os erros e acertos de outras pessoas. Olha só. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, o crente se torna participante da natureza divina. Ou seja, se nós queremos enfrentar as dificuldades da vida, nós precisamos entender esses dois pontos. A importância de irmos à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra da verdade, ali buscarmos realmente aprender com os erros e acertos de outras pessoas. Nós olhamos para a vida de Paulo, nós olhamos para a vida de João, para a vida de outros personagens da Bíblia e devemos buscar os acertos, aprender com os acertos e também com os erros, e buscarmos aprender com eles e trazermos para a nossa vida. Nós devemos buscar a presença do Espírito Santo contínua na nossa vida, deixar com que ele faça morada na nossa vida, deixar com que realmente o Espírito Santo possa purificar o nosso coração. E realmente, aí sim, nós vamos nos tornar participantes da natureza divina. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Vamos lá comigo para a lição de terça-feira. Lição de terça-feira, o autor traz o título Paulo em Filipos. E aqui você vai observar que Paulo ele foi impedido pelo Espírito Santo de seguir para a Ásia Menor. E Paulo então recebeu a visão e o chamado para ir realmente pregar a Macedônia. E Paulo, o que ele faz em meio a esse chamado? Paulo obedece ou desobedece? Paulo obedece. Paulo foi a Filipos, iniciando então a pregação do evangelho na Europa. Filipos era uma cidade estratégica. Quando você começa a ver a geografia, o contexto histórico, você vai observar que Filipos realmente era uma cidade estratégica. É onde, por exemplo, Lídia e sua família se convertem. Você vai estudar e você vai aprender como Lídia e sua família realmente foram extremamente importante e relevante para a igreja em Filipos. Em sua prisão de Paulo, e agora com seu amigo Silas, Paulo também resultou na conversão, essa prisão ela resultou na conversão do carcereiro. Ou seja, em meio ao contexto de uma prisão, Paulo em Filipos, Paulo dentro deste contexto, ele entende que Deus tinha o seu propósito e o porquê Deus havia permitido isso, para que o evangelho realmente pudesse alcançar pessoas, a qual talvez não seriam alcançadas de outra maneira. Na segunda viagem missionária, depois que Timóteo se juntou à equipe, Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de continuar viajando pela Ásia Menor, mas eles receberam esse chamado para pregar
em Filipos, para pregar na Europa, para que o evangelho pudesse alcançar todo o mundo. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso, porque quando olhamos para a história de Paulo, nós entendemos que tudo é de acordo à vontade de Deus. Tudo, na verdade, o que acontece na nossa vida, talvez não seria a maneira que Deus gostaria que realmente acontecesse, mas sempre acontece com a permissão de Deus. E se Deus permite, ele vai utilizar aquilo ou isso para que de alguma maneira possa ser um instrumento de Deus, uma luz para alcançar também outras pessoas. Eu não sei se você, por algumas vezes, já teve que se mudar de alguma cidade, da sua casa, ir para uma outra casa. Nós, como os pastores, nós muitas vezes recebemos essas mudanças. E muitas vezes nós ficamos tentando entender por que dessa mudança agora, por que nós vamos para esse local. E o que eu busco trazer sempre para a minha vida é entender que Deus conduz a minha vida e que Deus, de alguma maneira, quer que eu esteja naquele local, naquela igreja, naquela cidade, naquele momento, para que, de alguma maneira, eu possa ser um instrumento de Deus para auxiliar pessoas que ali vão estar, para conhecer mais sobre Deus e se preparar realmente para a breve volta de Jesus. Que você possa buscar também isso para a sua vida. Se você é alguém que tem que se mudar de vez em quando, se você é alguém que se mudou e até agora não entendeu o porquê da mudança, por que ter que ir para uma outra cidade, por que perdeu aquele emprego e teve que buscar um outro emprego, entenda a permissão de Deus. E entenda que talvez nesse ambiente a qual você esteja hoje, é o ambiente que Deus gostaria que você estivesse, para que de alguma maneira você possa ser uma luz na pregação do Evangelho. Amém? Louvado seja Deus por isso. Por isso, quando Deus fecha um caminho, Ele está abrindo outro. Nós precisamos sempre entender isso. Quando Deus fecha um caminho, Ele sempre está abrindo um outro maior. Amém? E louvado seja Deus por isso. E muitas vezes, além do que nós podemos realmente imaginar. Quando Deus fecha um caminho, Ele abre outro, para que de alguma maneira aquele outro caminho possa realmente ser um instrumento dele, para que através de você, você possa ser uma luz para anunciar o Evangelho, anunciar a breve volta de Jesus. Amém? Assim acontece com Paulo, e assim acontece comigo, e assim acontece com você. Entenda que Deus permitiu, e se Deus permitiu, Ele está abrindo um caminho para que de alguma maneira você possa crescer em Cristo. Mas além disso, além de você crescer, você também possa ser um instrumento de Deus para anunciar que Jesus em breve vai voltar. Quero fazer um apelo para você, para nós irmos para a lição de quarta-feira. Deixa Deus usar você. Deixa Deus usar você como instrumento dele. Onde você está? Na qual cidade você está? Coloque aí qual é a cidade que você está. Deixe Deus usar você como instrumento de Deus, como uma luz para pregar e anunciar que Jesus em breve vai voltar. Amém? Vamos lá comigo para a lição de quarta-feira. Lição de quarta-feira, Paulo e Colossos. E é interessante que o autor agora nos leva a estudarmos o livro de Filemão, capítulo 15, versículo 15, verso 16, e também Colossenses, no capítulo 4, no verso 9. E aqui surgiu um outro personagem dentro da história, chamado Onésimo. Onésimo. E esse personagem, Onésimo, era um escravo em Filemão. Ele era um cristão influente em Colossos. Ele se torna um cristão influente em Colossos. Na sua casa funcionava agora, então, uma igreja. Só que antes ele fugiu do seu senhor, ele fugiu de Filemão, e possivelmente, quando você vai em Filemão, no verso 18, possivelmente ele tenha levado algo consigo também. E é quando ele tem um encontro com Paulo. E ali nesse encontro com Paulo, ele então se converte ao cristianismo. E Paulo então entendeu que a fuga de Onésimo, na verdade, foi uma providência divina, para que ele pudesse então se converter, entender sobre o cristianismo e assim então também ser um instrumento de Deus. E aqui então, quando surge essa história, é interessante você notar que a lei romana,
quando alguém realmente fugia, a lei romana exigia que Paulo agora, ao se encontrar com Onésimo, Paulo devolvesse o escravo Onésimo a Filemão. Porém, no entanto, o apóstolo, ele apelou ao coração e à consciência de Filemão. Onésimo havia se convertido ao cristianismo e Paulo então apela ao coração de Filemão, para que Filemão então pudesse receber ele agora não como um escravo, mas como um irmão na fé, não mais como escravo, mas como um irmão amado. Você vê isso no verso 16 de Filemão. A verdade é que a Bíblia, Deus nunca foi a favor da escravidão. Por algumas vezes isso aconteceu dentro da história. Deus permitiu que isso acontecesse, não que fora a vontade de Deus. E Paulo aqui claramente, então, apela ao coração de Filemão para que ele recebesse agora Onésimo não como um escravo, mas como um irmão amado. E aqui nós entendemos algo muito importante. Por que Deus permite, às vezes, algumas coisas acontecer, como, por exemplo, a própria escravidão de Onésimo? Por que Deus permitiu a fuga de Onésimo? Por que Deus permitiu que ele tivesse um encontro com Paulo? E por que ele volta agora também para Filemão? É interessante você notar que Deus permite, muitas vezes, as coisas acontecerem para que, de alguma maneira, pessoas possam ser alcançadas para Cristo Jesus. O principal propósito de Deus é que nós tenhamos a vida eterna ao lado dele. Não é conquistas neste mundo, mas a conquista da vida eterna. E por isso Deus muitas vezes permite algo acontecer que nós não entendemos o porquê. Mas quando nós estudamos a história e olhamos para o futuro, dentro do contexto de uma história do passado, nós observamos que Deus permitiu para que de alguma maneira Onésimo pudesse ser alcançado para o cristianismo e pudesse ser então um instrumento de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Por isso sempre olhe para Deus. Entenda, se algo aconteceu a qual você não entende, entenda que de alguma maneira Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque ele tem um propósito. O propósito possivelmente seja para que você cresça em Cristo, mas além disso, você possa também ser um instrumento de Deus para as pessoas que agora o cercam, para levar a mensagem da breve volta de Jesus. Amém? Vamos lá comigo para a lição de quinta-feira, as igrejas de Filipos e Colossos. E o autor nos leva a estudarmos Filipenses capítulo 1, do verso 1 ao 3, também Colossenses capítulo 1, do verso 1 ao 2, e Paulo então, ele descreve as igrejas de Filipos e Colosso. E o que Paulo está nos ensinando a respeito dessa descrição a qual ele faz dessas duas igrejas? Primeiramente, você vai observar algumas coisas interessantes e diferentes que acontecem com Filipenses e com Colossenses. Por exemplo, quando você vai no contexto de Filipenses, você vai ver que Paulo ele se apresenta a essa igreja, a igreja de Filipe, não como apóstolo, mas como doulos, como servo. Isso mesmo. E isso mostra uma humildade, uma aproximação que Paulo tinha dessa igreja. Paulo chama-os de santo em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está chamando eles de cristãos consagrados em Cristo Jesus. E por que Paulo faz isso? Porque Paulo está mostrando que em Filipos mostra uma igreja organizada com bispo, com diáconos, a qual Paulo tinha uma gratidão. E você vai no verso 3 e você observa isso. E o chama, então, de santos em Cristo Jesus. Ou seja, não separados, não diferentes, porque eles eram bons, mas eles eram separados, eles eram consagrados, eles eram diferentes do mundo, porque eles estavam em Cristo Jesus. Amém? Permita-me fazer uma aplicação. Se nós queremos ser diferentes do mundo, nós precisamos estar em Cristo Jesus. Eu não conseguirei com minha própria força, com minha sabedoria, porque na verdade nós somos apenas vasos frágeis, assim como Paulo. Mas se nós estivermos em Cristo Jesus, nós seremos separados, diferentes, uma luz neste mundo de trevas.
Amém? Que você possa ser uma luz, separado, santo em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Já em Colossenses, Paulo, ele chega a Colossenses afirmando agora a sua autoridade. Ele não se apresenta como doulos, como servo, mas ele se apresenta com autoridade. E por que Paulo faz isso? Porque Colosso enfrentava desafios doutrinários. Uma igreja fiel, mas com necessidade de firmeza doutrinária. E aqui há algo muito importante sobre a maneira que Paulo se apresenta, a maneira que Paulo treinava, então, os seus líderes, a maneira que Paulo se apresentava. É algo que nós devemos buscar para a nossa vida também. Eu tenho muitas vezes um sermão ao qual eu prego em todas as minhas igrejas. Hoje eu tenho 6 igrejas a qual eu cuido. E dentro dessas igrejas, o que eu faço com o mesmo sermão? Muitas vezes eu o modifico, porque eu preciso apresentar para aquela igreja na maneira a qual aquela igreja realmente precisa ouvir aquele sermão. E era isso exatamente que Paulo fazia. E é esse ensinamento que nós devemos também trazer para a nossa vida. Uma maneira que você vai falar com uma pessoa, talvez não vai ser a mesma maneira que você vai falar com a pessoa Y. Se você fala com a pessoa X de um jeito, talvez a pessoa Y, você vai ter que utilizar outros meios para que tanto a pessoa X como a pessoa Y possam ser alcançadas para Cristo Jesus. Amém? Paulo nos ensina isso claramente e nós observamos isso aqui na lição de quinta-feira, quando Paulo conversa no contexto com a igreja de Filipenses e também com a igreja de Colossenses. E eu quero chegar aqui, o último estudo da lição dessa semana, que é a parte de sexta-feira, e eu quero ler aqui com vocês o que Ellen White escreve. Deus escolheu você para a salvação por meio da santificação do Espírito e da fé na verdade. Portanto, permaneça firme. Se você servir a Deus com fidelidade, enfrentará preconceitos e oposição. Ainda assim, não permita que a injustiça o irrite, nem retribua o mal com o mal. Preserve sua integridade em Jesus Cristo e mantenha seu olhar fixo no céu. Deixe que os outros digam o que quiserem e sigam seus próprios caminhos. Quanto a você, avance com mansidão e humildade, seguindo o exemplo de Cristo. Realize sua obra com propósito firme, pureza de coração e com todas as suas forças, apoiando-se no braço de Deus. Talvez você nunca compreenda plenamente a verdadeira e elevada natureza de sua missão. O valor de sua vida só pode ser medido pela vida que foi entregue para salvá-lo. Para cada pessoa que está crescendo em Cristo, haverá momentos de luta intensa e prolongada, pois os poderes das trevas estão determinados a impedir esse progresso. Contudo, enquanto mantivermos nossos olhos fixos na cruz de Cristo, em busca de graça, jamais cairemos. O Redentor nos promete: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Hebreus capítulo 13, no verso 15. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Por isso, querido amigo, querida amiga, não importa qual desafio você esteja enfrentando, qual luta você enfrenta, eu não conheço você, possivelmente, ou talvez o conheça, mas mesmo conhecendo, eu não sei quais são as lutas que você enfrenta. Mas de uma coisa eu sei, você não está sozinho. Amém? Em meio às tempestades da vida, você não está sozinho. Deus está contigo. Ele luta com você, como estudamos no trimestre passado, a história de Josué, como estudamos no trimestre anterior sobre a história do Êxodo. Deus luta com você. Deus está contigo. E mesmo muitas vezes não entendendo o porquê dos ais da vida, compreenda algo muito importante. Se Deus permitiu, é porque Deus tem um propósito. Deus tem um chamado na sua vida para que você seja uma luz aonde quer que você esteja. Que esse ano de 2026 você possa cumprir o chamado de Deus na sua vida, sendo uma luz, se envolvendo na missão, assim como Paulo se envolveu, anunciar
que Jesus em breve vai voltar em todo canto, em todo o mundo, a todas as pessoas, para que todos possam compreender que Jesus em breve vai voltar. Deixe-se Deus realmente usar você como um instrumento dele, para que você possa realmente ser uma luz neste mundo de trevas. Gostaria de, neste momento, orar com você. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Jesus, por ter o privilégio de estarmos aqui neste momento, estudando a lição da Escola Sabatina, e o privilégio, Pai, de entendermos que o Senhor está conosco em todo momento. Assim como estudamos na lição dessa semana, assim como Paulo também foi um instrumento teu, que nós também possamos ser um instrumento de Deus no mundo a qual nós vivemos hoje. Sermos uma luz, entendermos que Deus sabe todas as coisas, e se Deus permite muitas vezes algumas coisas acontecerem sem nós entendermos o porquê, que nós possamos confiar em Deus e entender a permissão de Deus e compreender que de alguma maneira Deus quer nos usar para sermos uma luz naquele local, naquele lugar, para aquelas pessoas. Nos ajuda, Pai, que nesse ano de 2026 nós possamos cumprir o chamado que o Senhor tem na nossa vida, de fazer discípulos, de levar pessoas aos pés de Cristo, de levar pessoas à decisão ao lado do Senhor. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a tua igreja e que possamos, unidos, estarmos buscando esse crescimento em Cristo e anunciar que Jesus em breve vai voltar. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.